Então é isso, né? Boa noite, pessoal. Tá dando para escutar direitinho? Respondam aí no chat, por favor. Tá tudo ok? Ah, beleza, responderam. Boa noite, pessoal daí. Boa Boa noite. noite, doutora Thalia. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Sérvio. Boa noite, tudo bem? Enquanto o pessoal está entrando, dá alguns minutinhos aqui para entrar mais pessoas, eu vou dar um recadinho para quem já está presente. O primeiro recadinho é sobre as perguntas, galera. Vocês podem fazer as perguntas pelo chat, algumas podem ser respondidas no meio da palestra e outras a gente vai deixar mais para o final para decorrer sobre o assunto. E a outra pergunta é sobre os certificados. A gente consegue ter o controle aqui do pessoal que está assistindo a palestra e os certificados eles são enviados automaticamente para o e-mail de vocês mais tarde. Então, vamos lá, né, me apresentar. Meu nome é Stephanie, boa noite de novo para quem chegou aí agora. Eu sou uma das integrantes do GEPAVET, e o GEPAVET ele é um grupo de estudo que iniciou no semestre passado, né, no segundo semestre de 2019, na Faculdade Arnaldo, e ela é voltada para a área de patologia veterinária e medicina veterinária legal. E o nosso orientador, lindo, maravilhoso, professor Aldair, que é um exemplo para a gente, sem sombra de dúvidas, é a nossa maior referência, tanto como profissional, como pessoa também. Pessoa depois depositar na minha conta, tá? Os elogios que a gente combinou. E hoje, o tema que a gente vai abordar é sobre o crime de maus tratos, e a nossa mesa está excelente, muito bem representada. Eu vou falar um pouco do currículo dos nossos 3 professores e doutores que estão aqui com a gente hoje, mas eu não vou falar tudo porque senão não vai ter mais palestra, né? De tanta coisa que é. Eu vou começar pela doutora Thalia, que ela é formada pela Unesp de Botucatu, é a diretora do Forensic Medvet, é professora de patologia veterinária e também ela trabalha na área de perícia judicial. E não está no currículo dela, mas eu vou falar por conta própria, vocês podem acreditar, é muito fofa e ajuda a gente bastante, o grupo gosta muito dela. Seja muito bem-vinda, tá, professora? E fica à vontade. A gente tem aqui também o doutor Sérvio, concorridíssimo. A gente sempre conversou, né, pessoal daí? Difícil juntar essa equipe aqui que a gente juntou. Formado pela Universidade Federal de Viçosa, professor também de pós-graduação pela Qualitas na área de medicina veterinária legal e nada mais, nada menos do que perito criminal da Polícia Federal, né? Então, assim, vamos segurando a bola aí que hoje a gente está com tudo. E, por último, não menos importante, nosso professor Aldair, que é formado pela FEAS de Minas Gerais e fez pós-graduação de Patologia Investigativa pela UFMG, é o professor da Faculdade Arnaldo de Patologia e Medicina Veterinária e das universidades Newton Paiva e UniBH, e é também o orientador dos grupos de estudo GEPAVET, Necrovet e GEPAT, que eu não podia deixar de citar, que a gente está sempre junto aí, todo mundo. Podem ficar à vontade para complementar o currículo de vocês, se quiserem. Eu vou começar com uma pergunta e eu vou direcionar ela, mas vocês 3 podem responder, podem complementar da opinião de vocês, fiquem à vontade a qualquer momento. E também quando eu falar para vocês, vocês podem dar um oi para a galera na hora que vocês começarem a falar. A primeira pergunta aqui que a gente selecionou já vão de cara no assunto. O que é maus tratos? E ainda a gente vai um pouco mais além. Como que a gente configura isso em uma perícia?
Então, assim, eu vou pedir à doutora Tária para responder e aí os professores podem responder também. Primeiramente, então, muito obrigada pela honra de estar aqui hoje dividindo esse palco, se é que a gente pode chamar assim, né? Primeiramente, então, agradecer à universidade que cedeu, né, a possibilidade de fazer esse encontro através da webinar. Agradecer a você, Stephanie, por estar sempre muito envolvida, organizando os eventos, né, a par de muito desenvolvimento aí na área da medicina veterinária legal, uma excelente aluna, a professora Aldair tem muita sorte, né, de ter a Stephanie como aluna dele. Agradecer ao professor Aldair também por toda a parceria que ele promove também junto conosco do Forensic Medvet, pelo entusiasmo e dedicação dele em prol também dessa questão de crimes contra animais. E, claro, agradecer ao professor Sérvio, que além de um grande perito, uma referência, né, por unanimidade, é uma pessoa também maravilhosa, ao qual eu pude ter a oportunidade de dividir alguns momentos durante o período do doutorado. Então, todos vocês que estão aqui participando dessa mesa são pessoas às quais eu admiro muito. Então, é um prazer poder estar dividindo esse momento com vocês. E da mesma forma, todo mundo que está assistindo aqui, ouvindo o nosso webinar, eu também gostaria de agradecer por terem tirado esse momento para estar aqui nos escutando hoje e debatendo um tema que é muito importante, né? Então, primeira coisa, vamos lá. Existe uma definição de maus tratos que consta na resolução 1236 de 2018. Eu vou deixar essa parte depois para o Dr. Sérvio comentar, porque eu sei que como ele é membro da Comissão Nacional de Medicina Veterinária Legal, ele foi quem participou também da elaboração dessa resolução. Tá dando um eco aí, não sei exatamente o que é. Mas, enfim, o que eu vou comentar é o seguinte, Stephanie, maus tratos é um termo bastante genérico, né? E é o termo que todo mundo usa para se referir a qualquer tipo de crime contra animais. Primeira coisa, a razão dessa webinar existir hoje é porque nós temos um embasamento legal para dizer que maus tratos é crime. E esse embasamento legal se dá por conta da Lei de Crimes Ambientais, que é de 1998, onde no seu artigo 32 diz que proferir atos de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais é crime. Qualquer tipo de animal, seja ele doméstico, domesticado, nativo ou exótico. Tá dando um chiado aqui para mim, para vocês também? Tá dando um chiado. Talvez se a gente desativar o áudio dos que não estiverem falando, vai diminuir isso. Você consegue fazer isso, Stephanie? Peraí, tá mudo. Aí, beleza. Seguindo então. Então, nós temos, pessoal, esse embasamento legal para dizer que maus tratos é crime, que é exatamente como estava veiculando a difusão dessa webinar de hoje, né? Maus tratos é uma palavra bastante genérica. Inclusive, semana passada eu estava lendo uma notícia de um jornal aqui da região que eu moro, e eles estavam informando que uma senhora, ela estava sendo presa por maus tratos a crianças. Sabe o que ela foi alegado que ela estava fazendo? Ela tinha 2 netos que estavam sob sua responsabilidade e ela deixou de dar comida para eles durante o dia todo e eles estavam com muita fome. Ela não bateu neles, ela não feriu, ela não agrediu, mas ela deixou eles sem comer. E aí o que aconteceu? A polícia levou ela para a delegacia para responder sobre o crime de maus tratos, ok? Então, quando a gente trabalha a área da medicina veterinária legal, é muito importante sempre fazer esse nexo e puxar também a área humana, porque nós temos que trabalhar dessa forma comparada. Afinal de contas, as linhas de desenvolvimento aí do direito animal, elas vêm exatamente para querer mostrar que o animal não é uma coisa, que o animal não é um objeto, e se nós seguirmos também nessa lógica, é muito importante a gente trazer junto essa responsabilidade e criminalizar, diversificando, né, esses atos que são cometidos contra os animais. Agora, maus tratos é crime, acontece e muito. O que a gente
gente não pode fazer é chamar tudo de maus tratos, né? A Stephanie sabe, porque ela já assistiu às minhas aulas, às minhas palestras, e a gente já conversou e discutiu bastante sobre isso, na verdade, Stephanie. Então, eu não posso chamar de maus tratos aquele indivíduo que violentamente agride, dispara um tiro de arma de fogo contra aquele animal, espanca o animal, comete um abuso sexual. Eu posso chamar de maus tratos também, dependendo dessa classificação aí que o Dr. Sérvio vai falar daqui a pouquinho para vocês. No entanto, a gente tem que ir além. Eu não posso dizer que é só maus tratos, eu tenho que tipificar e classificar todas aquelas lesões que o animal teve, para eu poder dizer o quanto grave, o quanto ele sofreu ou não. Só assim que a gente vai conseguir, no futuro, né? Claro, com essa questão do embasamento legal que tem que vir por trás de tudo, com essa questão do direito animal que tem que avançar com os projetos de lei, mas só assim que nós iremos conseguir no futuro, quem sabe que alguém seja condenado e que pague, né, com uma pena mais dura para cometer, para as situações onde são cometidos crimes em geral contra os animais. Então, mais ou menos isso que eu gostaria de falar a respeito dessa sua pergunta. Eu vou passar para os demais colegas para eles irem complementando, que eu sei que eles têm muitas coisas para falar também. Obrigada. Eu sou Sérgio. Que eu estava não estava ouvindo o áudio de vocês, né? Bom, é isso mesmo, né? A Thalia introduziu muito bem o assunto, né? E é muito importante que a gente saiba que há diferenças de definições, né? Realmente a gente vê no jargão popular, no dia a dia, até mesmo entre os profissionais de segurança pública, uma espécie de generalização em relação à expressão maus tratos. Né? Maus tratos, com certeza, é crime, isso está tipificado na legislação penal brasileira, previsto no artigo 32 da Lei 9.605, né, que é a lei de crimes ambientais e também das infrações administrativas contra o meio ambiente. E o próprio artigo 32, ele não cita só os maus tratos, ele cita crueldade, aliás, ele cita praticar abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais de quaisquer espécies. Então, por que a gente, apesar do tipo penal falar em tantas condutas diferentes, a gente sempre se refere apenas a maus tratos? Isso, por mais que seja uma coisa muito comum no dia a dia, né, entre uma linguagem mais leiga, nós técnicos, nós profissionais da área, nós técnicos atuantes em ciências forenses, nós temos que ter isso muito claro, inclusive na hora de redigir os nossos documentos. Os documentos médicos legais, sejam um laudo pericial, sejam um relatório de uma necropsia, um atestado, a gente precisa usar a nomenclatura correta, porque se a gente não fizer isso, isso pode trazer repercussões não tão precisas dentro da esfera penal. A Thalia citou a resolução 1236 de 2018 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que busca trazer essas definições. A resolução é um documento não da esfera penal, né? Ele não faz parte do Código Penal brasileiro, ele é uma resolução, portanto tem caráter administrativo e visa a regulação na esfera ética e abrange apenas médicos veterinários e zootecnistas. Entretanto, a lacuna na legislação, uma lacuna em uma especificação, um detalhamento sobre o que a gente chama de norma penal em branco, né? Definindo quais seriam as condutas que se caracterizariam, que se enquadrariam dentro do artigo 32, essa lacuna permite que muitos profissionais do direito acabem utilizando a resolução também para essa definição na esfera penal. E o que a resolução diz? Primeiro, um ponto que eu considero muito importante é a diferenciação entre o que seria crueldade, o que seria abuso e o que seria maus tratos, né? E entendendo que a forma, digamos, que a gente pode dizer mais gravosa, de uma maneira geral, é a crueldade em si, que é aquela intenção de provocar a lesão, de provocar a morte, de provocar a dor.
essa atitude cruel diante de outro, né? Diante de outro indivíduo. Essa expressão, ela está consignada na Carta Magna, né? Na nossa Constituição da República Federativa do Brasil, lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, que veda a submissão dos animais à crueldade. Isso é o que nós temos na Carta Magna, ou seja, está elevado ao texto constitucional e nenhum instrumento normativo no território brasileiro pode contrariar essa norma. Então, a partir do artigo 225, nós temos toda uma legislação infraconstitucional de proteção aos animais, e ali está incluída a Lei 9.605. Né? Ela foi promulgada 10 anos depois da Constituição, e lá no artigo 32 ela busca justamente regulamentar essa vedação da submissão dos animais à crueldade. E ali a gente vê, então, outros dois termos, o abuso e os maus tratos. Né? O abuso, no sentido, né, mais etimológico da palavra, é o uso errado, o uso equivocado, né, de alguém ou de alguma coisa. Então, o abuso de animais seria o uso errado, o excessivo, submeter os animais a trabalhos excessivos, exaustivos, superior às suas forças, ou sem pausa para descanso, por exemplo. Tudo isso é abuso. Agora, também é abuso o abuso sexual. O abuso sexual é um tipo de abuso. Então, muitas pessoas que acabam dizendo que o abuso sexual dos animais não é previsto, não é tipificado na nossa legislação penal, estão equivocados, porque ele está sim enquadrado ali, porque é um tipo de abuso. Então, é vedado pela Lei de Crimes Ambientais. Agora, é claro que a gente sabe que se tivesse uma tipificação específica, se tivesse uma pena maior, então a noção da sociedade sobre o juízo de reprovação seria maior. É a situação que nós entendemos que seria mais desejável. Agora, a ausência de um tipo penal específico não exclui a ilicitude. Abuso sexual, sim, é crime. Abuso sexual de animais. E aqui eu quero pontuar, não vou entrar nessa seara, né, porque é um assunto mais complexo e demandaria mais tempo, né, mas o termo correto é abuso sexual. Tecnicamente, não se deve falar em zoofilia, porque zoofilia é um distúrbio mental, um distúrbio psicológico de seres humanos. Quem pode dizer se uma coisa, se uma conduta é compatível com a zoofilia ou não, são os profissionais de saúde humana. Né? Então, a zoofilia é um diagnóstico de um distúrbio mental. O que nós, como médicos veterinários, temos que investigar e emitir laudos é sobre o abuso sexual. E, finalmente, a definição de maus tratos, que sim, é crime, e se configura e só pode ser praticado por aquele que tem a responsabilidade sobre o cuidado do animal. Então, maus tratos, e isso está na definição no Código Penal, inclusive maus tratos contra pessoas, é isso, aquela pessoa que tem o dever de cuidar daquela criança ou daquele idoso, daquela pessoa com menos capacidade, e deixa de prestar esse cuidado, né? O cuidado do que é necessário para que o ser tutelado tenha uma boa qualidade de vida. Então, essas definições a gente considera importantes, né? A Thalia sempre tem pontuado isso, sempre que eu a ouço falando, eu vejo que ela também está pontuando isso, e eu acho que os profissionais de medicina veterinária legal, a gente tem uma responsabilidade a mais de levar essa informação para os colegas, né? Os colegas médicos veterinários que estão ingressando na área e aqueles mais experientes também, que muitas vezes ainda não têm essa informação. Obrigada. Aproveitando que vocês tocaram nesse assunto da tipificação, a gente tem a tipificação, né? Maus tratos, abuso, ferimento e mutilação. Uma pessoa que comete um tipo de violência como essa, como que ele é sentenciado? E qual que é a sentença para essa pessoa? Pode falar, professor Sérgio, aí os outros professores também podem falar.
Bom, a pena prevista na Lei de Crimes Ambientais para as condutas tipificadas no artigo 32 são de 3 meses a 1 ano. Então, é uma pena muito baixa. Ela vai ser aumentada de um terço a um sexto a um terço se o animal vier a óbito. Também, se for praticado por agente público, pode haver uma agravante. Agora, de maneira geral, a gente sabe que as penas são muito brandas e, em geral, elas são enquadradas como crime de menor potencial ofensivo, visto que a pena máxima não ultrapassa a 2 anos e, portanto, implica uma certa obrigatoriedade da justiça de impor penas alternativas. A gente sabe que né, muitas dessas condutas deveriam sim ter uma pena mais grave. Na verdade, a gente acha que a legislação tem que ser aprimorada para que haja uma gradação. Né? O tipo de lesão causada, a gravidade da lesão, a gravidade da injúria causada àquela vítima, àquele animal, tem que pesar, tem que fazer com que a pena seja muito diferente. É diferente. Se eu deixo de dar água e comida para um animal, a pena é uma. Agora, se eu desfiro uma pedrada, ou disparo arma de fogo, ou se eu dou uma facada ou um chute no animal, então a pena tem que ser bem diferente, muito mais gravosa. Essa gradação, ela tem que acontecer, e eu vejo que é um processo evolutivo que passa pela sociedade, passa por nós, profissionais da área, e passa pelo poder legislativo, sensibilizado para essa necessidade. Um juízo de reprovação crescente que a gente já vê na sociedade contra essas condutas de crueldade contra os animais. Quer complementar, professor Otálio? Eu quero falar. A gente já teve até essa discussão, né, Thales, sobre essa questão do sentenciamento. O que a gente tem no Brasil hoje, assim, do meu ponto de vista, a gente tem 2 pontos que são extremamente importantes a gente discutir. O primeiro ponto é como a sociedade hoje enxerga os maus-tratos, né? Lembra aquela primeira pergunta que você fez? Eu acho muito importante a gente estar discutindo maus-tratos, porque a sociedade, ela tem, de uns tempos para cá, mais do que antigamente, começado a dar a importância que os maus-tratos merecem. Né? Eu sempre consigo enxergar aqui no nosso país a relação entre o que a sociedade clama e o que os políticos se interessam é uma relação direta de inda e vinda. O que eu quero dizer? A maioria das vezes que a gente tem um caso que a sociedade clama, seja em caso de maus-tratos, seja às vezes em uma situação de animais ou de pessoas, onde a sociedade enxerga aquilo e aquilo começa a ganhar mídia, isso vai para as reportagens, isso sai nas redes sociais e isso atrai muito a visão do político, né? Os legisladores, eles têm muito interesse naquilo que é comum, porque isso gera voto. Né? Isso é tradicional na política, não tem como. Você tem o político enxerga um nicho para voto e ele, inclusive, às vezes, se elege por aquele motivo, e a partir dali ele cria, né, junto com seus eleitores, uma estratégia no legislativo para aclamar por justiça por aquela coisa que está comum. E hoje a gente vê que os maus-tratos é comum. A gente enxerga que muitas reportagens aparecem, né, e são comuns. E às vezes a gente vê até reportagens onde os maus-tratos ainda não foram tipificados, né, igual sempre a professora Thalia comentaram, mas eles saem como maus-tratos. Animal sofreu maus-tratos e por aí vai. Então, quando você pega isso e traduz hoje para o conceito jurídico, a legislação é a mesma. A gente tem uma pena que é muito branda, que ela não condiz, igual o professor Sérgio explicou muito bem, com aquilo que a gente tem entre uma coisa e outra. A gente sabe que uma pessoa que dá um chute no animal e a pessoa que esfaqueia, né, mata um animal a facadas, ele vai ter a mesma classificação. Quando que isso não deveria acontecer? Mas além de não acontecer dessa maneira, a gente precisava na justiça brasileira ter um caminho voltado para a área jurídica específica ao meio ambiente. Porque quando a gente estiver falando de crimes que eles caem dentro do mesmo padrão, por exemplo, um crime contra animais, for considerado igual um crime de homicídio contra pessoas, a gente sabe da morosidade da justiça. Né? O melhor exemplo que a gente tem disso é o caso da Dalva Lima, que o professor Paulo Maiorca sempre apresenta. Quando a gente estudou, inclusive lá na pós-graduação, o professor Sérgio era o nosso tutor, o nosso mentor, uma colega nossa que apresentou o caso,
A gente vê a morosidade do caso da Dalva. Demorou 5, 6 anos para acontecer o julgamento. Então, se a gente pega hoje a mudança simplesmente da penalidade, imagina uma pessoa que chutou um animal, ela pode cair aí na tipificação de um crime de maus tratos, essa pessoa demorar 6 anos para ser julgada, imagina na justiça comum. Será que isso condiz com a realidade hoje do modelo judiciário brasileiro? Então, talvez eu acho que o mais interessante era a gente discutir a mudança da legislação e discutir também que o judiciário poderia criar estratégias para um juizado especial de causa animal ou de meio ambiente. Seria extremamente interessante, porque a gente resolveria esse problema. E uma outra circunstância que eu acho que é importante colocar, que não é somente a pena. A gente precisaria ter, inclusive, para essas pessoas que cometem crimes contra animais, que essas pessoas pudessem aprender um pouco sobre a educação da responsabilidade com o animal. Porque a gente sabe que muitas pessoas não têm hoje um entendimento do que é um animal ser bem tratado. A gente, às vezes, tem históricos de pessoas que passam de avô para pai, para filhos, um histórico de que o animal é um bicho e ele vive do lado de fora da casa e ele tem que comer. E aí, quando isso passa de uma geração para outra, às vezes a pessoa não consegue compreender que ela cometeu um crime, que pode ser tipificado ou não, que ele pode estar enquadrado no artigo 32, e essa pessoa cairia no mesmo modelo de crime de uma pessoa que mata um animal. Então, a gente precisaria ter um juizado especial com pessoas com modelo, um enraizamento jurídico para tipificar essas circunstâncias e colocar cada tipo de crime na sua devida escala. Muito bom. Eu posso... Estou com o microfone ligado? Legal. Eu gostei muito dos comentários do professor Sérgio e do professor Aldair, porque se eu fosse falar, com certeza eu ia bater exatamente. Eu tenho a mesma linha de pensamento, né? Até para uma mesa redonda é legal quando as pessoas discordam, porque gera mais debate, mas aqui não tem como, tá muito unânime essa linha de pensamento impossível. E aproveitar só e complementar o interessante do caso da Dalva, que não tem como não citá-lo, né? É a jurisprudência que foi criada com relação a esse fato inédito e histórico. Mas, com certeza, uma coisa bem clara que nós temos que deixar aqui hoje, já que todos nós somos médicos veterinários, e eu acredito que a maioria do público também seja, é que a nossa função não é dizer, o fulano vai para a cadeia, ele vai pegar tantos meses, ele vai... É crime, não é. O médico veterinário, na posição dele como perito, seja o perito criminal como servo, seja o perito judicial, seja o professor Aldair quando ele está fazendo uma necrópsia forense, o nosso objetivo é fornecer os elementos técnicos para que o julgador possa analisá-lo e aí aplicar a lei. Então, nós não aplicamos a lei, a não ser que algum dos colegas aqui seja formado, né, em direito. Obviamente que a gente tem que ter uma noção básica, né, conhecer algumas coisas, o que qualquer cidadão deveria saber. Essa é a verdade, porque se a gente estiver falando de um país evoluído, o mínimo que uma pessoa tem que conhecer é a sua Constituição, as suas leis. Então, um conhecimento básico de legislação e transformar isso de uma forma entendível, compreensível, para levar para o judiciário, para o delegado, para o magistrado, para o investigador de polícia, para que eles possam, com base no Código Penal, já que nós estamos falando de crime aqui agora, concluir se foi ou não um delito e quanto tempo uma pessoa vai receber de pena. Infelizmente, como os colegas comentaram, ocorre muito essa questão da transação penal, né? Então, um réu primário, como é um crime de menor potencial ofensivo, dificilmente o indivíduo que comete maus tratos, abuso, ou mutila, mata um animal de forma cruel, ele vai pagar por uma pena mais dura. Ele geralmente recebe essa transação penal e aí, obviamente, que uma pessoa competente para falar sobre isso seria um bacharel em direito, alguém que entende a fundo dessa parte jurídica. Nós temos que ter uma noção, mas quem tem que nos ajudar também nessa luta, por isso é tão importante quando a gente fala da medicina veterinária legal, né, essa intersecção entre a medicina veterinária e o direito. A gente precisa se interrelacionar para poder levar mais adiante, quem sabe pouco a pouco, e melhorando, né? Eu acredito sempre que tudo é gradativo, você não consegue, de repente, hoje, quem comete crimes contra animais, basicamente vai pagar uma cesta básica, e aí amanhã a pessoa vai
para a cadeia. Isso não vai acontecer, entendeu? É basicamente impossível, por mais que as pessoas às vezes clamem por isso, né? Não tem como. É uma coisa de processos, é bastante lento. A gente pode até fazer um contraponto e comentar um caso polêmico aí no meio da jogada. Olha a vaquejada. O que aconteceu? Alguns anos atrás, proibiram a vaquejada, né? O que houve depois? Uma PEC que legalizou novamente. Porque a proibição, ela gerou uma revolta tamanha que as pessoas foram lá de uma forma, né, até justa, porque você pode se manifestar, direito de liberdade de expressão está previsto na Constituição, e aí voltaram atrás e hoje é permitido. Então a gente não teve, né, um avanço, na verdade pode até ter sido um retrocesso, porque ela volta até mais forte. Então as legislações, quando elas vêm dessa forma muito agressiva, isso já é uma opinião minha também, acaba gerando esse tipo de problema, vamos dizer assim, né? Mas é legal discutir isso. Obrigada pela oportunidade de novo. À vontade. Chegou uma perguntinha aqui, aí eu vou fazer, pessoal que tiver pergunta pode ir escrevendo no chat e aí a gente vai respondendo. Essa pergunta é da Rayane, e ela está perguntando assim, ó, o professor Sérvio comentou que os crimes de maus tratos é sobre o tutor que deveria cuidar do animal e não o faz. Mas, no caso de um animal que está em situação de rua, que não tem tutor, e um indivíduo qualquer causa algum dano para esse animal, se for feita uma denúncia, a polícia tem também que investigar? Entra em maus tratos também? Bom, obrigado pela pergunta, muito pertinente, né? A gente discutir a fundo esse tema. Agora, a questão que eu estava explicando é de que os maus tratos, isso está na definição do Código Penal, relacionada a maus tratos a crianças, artigo 136, se não me engano. E lá fala claramente que pratica maus tratos aquele tutor ou responsável, ainda que seja um responsável momentâneo, né? Como, por exemplo, aquele que ficou responsável no hotelzinho ou no pet shop, mas está responsável pelo animal naquele momento, ou de uma maneira mais permanente, duradoura. Aquele que está responsável pelo animal, pelo cuidado do animal e não dá o cuidado devido, ele incorre em maus tratos. Agora, veja só, a gente não pode confundir, né? Eu não estou dizendo que se não foi cometido pelo responsável pelo animal, não há crime. Há crime, sim, vai estar incidindo no mesmo artigo penal, que é o artigo 32. Só que a gente não pode chamar isso de maus tratos, do ponto de vista técnico. Veja só, nós temos que ter isso muito claro nesse momento, né? Nós estamos falando aqui de maus tratos do ponto de vista técnico, do ponto de vista da medicina veterinária legal e não do ponto de vista do jargão popular. Está sendo cometido um crime contra esse animal, mesmo que não seja praticado pelo responsável direto por ele. Está incidindo nas mesmas penas. Isso é o mais importante, né? Agora, tecnicamente, a gente não vai chamar isso de maus tratos, a gente vai chamar de crueldade ou abuso, enfim, digamos, vamos usar outro verbo. Mas isso não vem muito ao caso quando, no final das contas, tudo vai estar enquadrado dentro do mesmo artigo. Se a gente chegar no momento futuro em que essa legislação evoluir e a gente tiver penas diferentes, então nós vamos ter tipos penais diferentes. Isso significa que vão estar em artigos diferentes da legislação penal e vão incidir em penas diferentes. E isso é que nós defendemos que seja a situação ideal. Pelo mesmo motivo, a gente não defende, nós temos que aumentar as penas pelo crime de maus tratos. Para mim, parece uma generalização e que nem sempre é objetiva. Nós vamos aumentar a pena, mas de uma forma geral, ou seja, qualquer conduta, qualquer ação lesiva contra os animais, a gente vai aumentar da mesma forma? Não, e defendemos que aumente. Agora, pode ser que outras condutas menos gravosas, elas possam permanecer com a pena que está atual. Pode ser. Defendemos isso. Inclusive, vamos fazer aquela analogia, a Thalia até citou que a gente não usa o mesmo discurso, né? Mas a verdade,
não é nem tanta influência do fato de que nós nos conhecemos e que estudamos juntos e tal, mas também pelo fato de que, quando a gente vai se aprofundando dentro desse tema, de legislação, e quando a gente fala de medicina veterinária legal não pode ser diferente, a gente começa a perceber certas nuances da legislação, e que, às vezes, para o técnico é mais fácil de visualizar do que para o profissional do direito mesmo, né? Essa questão das definições, a filigrana, né, o detalhe, a sintonia fina do que seria aquela tipificação penal, às vezes entra muito mais na esfera técnica. É o que a gente chama de norma penal em branco, né? O legislador diz, é maus tratos, aliás, maus tratos é crime, mas quem vai dizer o que é maus tratos é o técnico. É o técnico. Então, é daí a importância da gente ter uma perícia, daí a importância da gente ter um exame de corpo de delito, que ali, no caso concreto, a gente vai poder dizer se há ou não o crime, e tentar, na medida do possível, apontar quem são os autores e a dinâmica daquele crime. Então, muito do que as pessoas discutem e falam no dia a dia, que tal conduta é crime, tal conduta não é crime, para mim, na maioria das vezes, eu, como perito, eu penso o seguinte: me dê o caso para eu fazer a perícia. Aí eu posso responder. Do meu ponto de vista, acaba sendo isso. Porque até quando alguém fala manter um animal preso numa corrente é crime, para mim, surgem 1000 situações em que talvez seja necessário manter o animal preso numa corrente sem incidir nas penas. Eu apenas... eu acho que a gente tem que ter critério, bastante cuidado, né, do ponto de vista técnico, legal e ético, quando a gente trabalha com esses temas. Fazendo um adendo aqui, Stephanie, nisso que o professor Sérgio falou e que a Thalia falou na última fala, e pegando um gancho da pergunta da Rayane aí, o melhor exemplo que a gente tem hoje, na minha opinião, é o exemplo do cachorro Manchinha do Carrefour. Ele é o melhor exemplo do que a Rayane perguntou, do que o Sérgio acabou de falar e do que a Thalia estava falando na última fala. Por quê? Nós vimos um vídeo que era um cachorro de rua, ele não tinha um tutor, não é isso? Ele era um cachorro era um cachorro boêmio, era um cachorro batido, ficava na rua, apesar de ficar dentro do Carrefour. Você teve ali uma pessoa que cometeu um crime, né, com aquele animal. Pelo que a gente leu na reportagem, a pessoa, né, bateu no animal com um pedaço de um instrumento. Esse animal aparece no vídeo sangrando, apesar de não ter mostrado no vídeo o ato consumado do suspeito, né, agredindo o animal. A gente tem momentos do vídeo que passa, né, a pessoa passa por trás do carro, depois o cachorro aparece sangrando. Esse cachorro foi para uma clínica veterinária, pelo que diz a reportagem. Esse cachorro morreu, ele não foi necropsiado. E aí? Cadê o crime? Cadê o suspeito? Cadê o técnico? Bateu ou não bateu? Teve traumatismo? Foi pérfuro contundente ou não foi? Então, às vezes, né, no dentro que a Thalia estava falando, a gente discute muito a questão da legislação e ela vai e volta. Um outro exemplo que eu acho que é super importante é a PL do animal não é coisa. A PL animal não é coisa, né, que rodou nas redes sociais de que nós devíamos ir lá fazer pressão no Senado, porque estava tendo o projeto de que animal não é coisa. Ele foi aprovado pelo Senado e teve gente soltando foguete por isso. Quando a gente pega a aprovação do Senado, o projeto de lei que vem desde 2013, que foi feito por um deputado federal do PDT, do Rio de Janeiro, de São Paulo, não sei, ele colocava, e era claro, que o projeto de lei era que todos os animais seriam indivíduos considerados, né, os animais não humanos, seriam seres sencientes, e teriam que ter uma jurisprudência e um aspecto jurídico especial. Ele chega no Senado, o Senado aprova, mas tira o artigo 3, que fala, não, os animais não vão ser considerados coisa. Animal que não vai ser considerado coisa é cachorro e gato. Porque animal de vaquejada, boi, animal de tráfico, continua sendo considerado coisa. E muita gente comemorou esse resultado. Então, olha só, um projeto que vem desde 2013, que foi votado em 2018, para considerar que animal não era coisa,
Ele foi aprovado para que cachorro e gato não seja coisa, mas já existe a jurisprudência de que animal não é coisa, cachorro e gato. O problema era o boi, o problema era o cavalo, o problema é o animal de tráfico, que continua sendo considerado coisa. Então a legislação ela vai e volta, as discussões vão e voltam, e a gente precisa discutir a importância do médico veterinário frente a esses crimes. Porque sem o médico veterinário, não adianta a televisão falar que foi maus tratos. É o que o Servo acabou de falar. E é interessante essa discussão também, sabe, por tudo que nós estamos comentando aí, como o professor Aldair acabou de falar, nós temos essa dificuldade também de lidar com questões culturais, com questões históricas e questões que envolvem a economia. Então, às vezes, o interesse em modificar ou não uma legislação, ele vem por outro motivo, né? Então, não foge um pouco do nosso objetivo como médico veterinário, que é o bem-estar dos animais, a saúde animal e a saúde do homem, né? Conjuntamente nesse contexto aí da saúde única, que é uma esfera que o médico veterinário atua e com louvor também. Então, isso é um problema cultural, histórico. Eu sempre gosto de dar esse exemplo também do que acontece lá na Espanha, né? Eu morei um tempo na Espanha, fiz um doutorado em Cotutela lá, e a Espanha, todo mundo sabe que é o país da tourada. E por que a tourada não acaba? Porque é uma coisa medieval, né? O que é aquilo? Pensa bem, né? Eu acho que não deve ter nenhum médico veterinário que deva estar aqui assistindo a nossa mesa redonda hoje que deva concordar com isso, porque realmente é uma coisa grotesca. Mas no passado as pessoas achavam isso lindo, normal, só que ainda hoje tem gente que paga caro, que vai para lá, então isso fomenta o turismo, fomenta o comércio, a economia, né? Aí, se a gente for jogar isso para a questão do abate religioso de animais, também tem. Eu não quero criticar e ser uma pessoa injusta também, porque eu respeito as culturas, as seitas, as religiões. Eu acho que não dá para você chegar e querer mudar uma coisa repentinamente, mas e aí? Há uma crítica super pesada em cima das religiões de matriz africana por fazer sacrifício de animais. Mas e as religiões como o judaísmo e o islamismo? Eu não vejo a mesma crítica, né? E ambos fazem sacrifício religioso de animais. Então, eu até vi um comentário recentemente aí no Instagram de uma colega que comentou sobre isso, né? E, pessoal, a gente tem zero estudos no âmbito da medicina veterinária legal sobre isso, zero. Né? Então, a gente tem muito trabalho pela frente. Só que, se nós formos pensar, tem momentos em que é difícil porque chega a ser um pouco desmotivador se nós não nos calçarmos e nos cercarmos de pessoas que também têm esse interesse, que também têm esse objetivo. Porque não é tão simples assim um caso Dalva acontecer, essa sentença da Dalva acontecer, né? Eu tenho um outro exemplo recente, que foi o caso que aconteceu lá da rinha dos pitbulls em São Paulo, né? Vocês ficaram sabendo. E vocês sabem que na rinha dos pitbulls, o delegado do caso, ele não quis requisitar a perícia nos animais, porque ele disse que era um crime de menor potencial ofensivo. Poxa, e não tem nem noção de todo esse contexto, né? Porque tinham animais lá que vieram de outros países, que trouxeram doenças, sem contar também a questão do problema de saúde pública, já que o animal é uma coisa, já que ele não é tão importante assim no âmbito legal para os legisladores, então vamos jogar que isso também afeta o ser humano. Então, essa é uma válvula que nós temos que usar também quando nós fazemos os nossos laudos, os nossos pareceres, né? Dizer que este crime contra o animal, ele não afeta só o animal, ele também vai afetar as pessoas. E aí passa a se olhar com outros olhos. Inclusive, aproveitar então já e falar uma outra coisa, nós estamos no momento, né, aí, dessa pandemia, tá? Algumas atividades, algumas regiões estão sendo mais flexibilizadas aqui no Brasil agora, mas os casos continuam a top, enfim.
as pessoas tendem a estar mais nas suas casas, confinadas, né, zero atividades sociais, e aumentou-se o número de casos aí de boletins de ocorrência de violência contra a mulher. Consequentemente, aumentou também as denúncias de crimes contra animais no âmbito doméstico. Então, olha aí, então mais um tema de intersecção entre a violência humana e animal, que tem tudo a ver e que quem pode avaliar se o animal teve ou não uma lesão? Voltando lá para o que o Sérgio estava falando agora há pouco. O médico veterinário. Somos nós que vamos classificar, avaliar, tipificar as lesões e dizer a gravidade com que elas aconteceram. Então, a traumatologia forense, ela é super importante para quem quer trabalhar com perícia, né? Principalmente nesse âmbito criminal, certo? Eu meio que vou fazer um link com o que vocês três acabaram de falar e vou fazer uma pergunta. O professor Sérgio, primeiro, ele tinha falado assim, ó, me dê a perícia para você ver se teve maus tratos ou não. E depois o pessoal daí, ele citou lá o caso do cachorro que não teve a necrópsia. E aí, eu vou tocar no menino dos olhos da Tária, né? Que é sobre o exame de corpo de delito. Qual que é a importância de estar fazendo esse exame de corpo de delito? Porque tem pessoas aqui que às vezes não têm tanto contato com a área. Então, o que seria essa perícia? Dar a perícia para fazer para saber se é maus tratos ou não? E, por exemplo, no caso de um médico veterinário que o animal chega na clínica dele com suspeita de alguma violência, o que esse médico veterinário poderia estar fazendo? Aí, responde aí, Tayane. Então, Stephanie, não sei se os colegas querem falar primeiro. Por favor. Então vai. Primeiro que o objetivo da perícia é materializar os fatos, né, que aconteceram. O exame de corpo de delito, a gente está usando esse termo agora aí na área da medicina veterinária, felizmente, né, finalmente, na verdade, ele sempre existiu, né? Na realidade, o corpo de delito é aquela infração que aconteceu e todos os vestígios que se encontram ali. Então, o objeto que está lá, a pessoa, o animal, o próprio local, tudo aquilo é o corpo de delito. Tá? Não é só o exame que é feito numa pessoa lá no IML quando ela sofreu uma agressão física, sei lá, um soco, um chute, o que quer que seja. Não é só esse exame, embora popularmente, né, as pessoas leigas, elas só vão entender que exame de corpo de delito é isso. Mas nós que trabalhamos nessa área, temos que fazer também esse paralelo e trazer o exame de corpo de delito para a área da medicina veterinária, que nada mais é do que classificar e identificar as lesões que um animal teve. Esse animal pode ser vivo ou pode ser um cadáver, pode até mesmo ser uma carcaça de um animal. Tá? Então, quando você está tipificando, classificando, identificando essas lesões, aí você vai voltar lá para aquilo que o professor Sérgio tinha falado, né? Então, entender o mecanismo, a ação, a forma como tudo aconteceu, e o que o professor Aldair falou agora há pouco. Então, o caso do cachorrinho lá no hipermercado em Osasco, não foi tipificado, a gente não sabe, o animal foi incinerado. Esse caso é muito bom, eu gosto sempre de falar dele também. Primeiro porque ele mostrou a repercussão que uma situação como essa gerou, coisa que não é a primeira vez, nem a única que aconteceu. Isso acontece com frequência, mas vamos dizer assim, infelizmente, mas por sorte aconteceu em um local, em um momento que gerou toda essa visibilidade, tá? Porque poderia ter acontecido numa outra circunstância e não ia acontecer toda essa repercussão. E isso foi muito bom, porque pessoas que não são da área começaram a se manifestar e falar, não, é crime e tal, queremos que a pessoa que fez isso pague, exatamente porque hoje a sociedade cobra isso, né? E o que o professor Aldair comentou também, né, do voto, da questão da política, das eleições, isso também é uma forma de atrair eleitores, né, fazer as políticas públicas voltadas para o âmbito animal, que é importante realmente. Então, eu acho muito louvável as pessoas que se voltam a essa área, é realmente muito importante, né? Claro que tudo faz parte, mas nós temos que avançar porque é algo que está muito para trás. E outro ponto importante é esse caso da cadelinha lá no supermercado, na manchinha, nós não temos, não houve perícia, não foi feito. Por quê? Porque descartaram o corpo do animal.
Foi basicamente isso que aconteceu, né? Então, não poderia ter sido feito isso. Então, ninguém nunca vai saber realmente o que houve, porque a principal prova que a gente tinha ali, o principal vestígio, né, assim que vamos acabar chamando, ele desapareceu. Então, nós perdemos. Claro que dá para fazer perícia de outra forma, com prova testemunhal, mas não é a mesma coisa, tá? Nada substitui essa prova pericial, nem mesmo a confissão do acusado. E isso está lá no Código de Processo Penal. Então um breve apanhado aí. Aldair, quer falar? Professor, pode falar. Pois é, a Thalia pontuou muito bem, e realmente esse caso da manchinha aí, que o professor Aldair citou, realmente ele é emblemático, ele é um símbolo já, né, dessa questão da importância do exame de corpo de delito, da importância da perícia em um caso como esse. Aliás, o Código de Processo Penal, ele prevê que sempre que uma infração deixar vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito, seja ele direto ou indireto. Ou seja, se você tem marcas, se você tem sinais, se você tem objetos, tem qualquer tipo de sinal deixado pela ação criminosa, tem que haver perícia, né? E aí, nesse caso, esse é um exemplo muito clássico do problema que pode ser gerado para a investigação, para a persecução penal, se a perícia não é realizada, ou se não é realizada tempestivamente, né? Nós perdemos as informações que estavam lá no local de crime, e sempre que você tem um crime cometido no local, naquele local tem os sinais, tem informações. Só depende de nós, profissionais, sabermos encontrar. Agora, para isso a gente tem que ser chamado. Me dê a perícia, me chame, eu vou lá e faço. Entendeu? Assim como tantos outros colegas estão extremamente capacitados para ir lá e fazer um trabalho completo, que começa lá no local e vai terminar lá no exame necroscópico, lá no laboratório. Depois, com esse serviço completo, com esse trabalho completo, a gente consubstancia isso dentro de um laudo de perícia que vai contar uma história. Vai contar uma história para os profissionais do direito sobre o que aconteceu com aquele animal, sobre como foi a dinâmica, sobre qual foi a causa da morte e, quem sabe, até sobre quem foi o autor daquele crime. Então, a gente precisa, para isso, que a medicina veterinária legal seja reconhecida. Talvez seja esse gap que seja o problema. Muitas vezes, porque você tem os técnicos, você tem a legislação, você tem os peritos capacitados e tem o crime ocorrendo. O que falta, então, para que esse profissional seja colocado lá no local para fazer o exame de corpo de delito? Eu gosto de também fazer um exemplo em relação, fazer uma comparação com a situação dos IMLs, né? Instituto de Medicina Legal, Instituto Médico Legal. Vocês conseguem imaginar um crime cometido contra uma pessoa que não se pense imediatamente dela ir ao IML fazer um exame de corpo de delito? Sempre que você tem uma lesão, né, alguma marca, né, sempre que o crime deixa uma lesão numa pessoa, a primeira coisa que todos intuitivamente pensam é: a pessoa tem que ir no IML e fazer um exame de corpo de delito. E já todo mundo sabe disso e não precisa ser formado em direito, não precisa ser um estudioso para saber disso, porque já faz parte da cultura já das pessoas. Então, por que quando essa lesão é causada em um animal não humano, as pessoas não pensam automaticamente em um exame de corpo de delito de medicina veterinária legal? Por quê? Simplesmente por uma questão cultural. Quando a gente pensa na evolução da nossa relação com os animais como coisas, ou os animais como propriedade, os animais como seres que foram colocados para o nosso uso e como inferiores, então, de repente, é daí que vem essa cultura. Agora, quando nós passamos a nos deparar com os avanços da ciência, que demonstram que os animais têm sentimentos, que os animais são seres sencientes, e quando a gente vê a evolução da ciência e das leis com base nessas novas informações, então a gente começa a ver alguma mudança.
eu vejo assim, com otimismo, apesar de todos os problemas que a gente vê ainda em relação a isso, eu vejo com otimismo que muitos profissionais, médicos veterinários e muitos profissionais do direito vêm aumentando vêm mudando a sua forma de ver esse problema, vêm mudando a sua abordagem, quebrando alguns paradigmas, alguns preconceitos em relação aos animais. Quando a gente fala em relação ao direito, você vê profissionais advogados, você vê cada vez mais delegados, né, policiais de uma maneira geral, promotores de justiça, procuradores da República, juízes estaduais, federais, desembargadores e ministros do Supremo Tribunal Federal falando sobre a dignidade animal em votos que eles proferem em decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso aponta para uma mudança de rumos e para uma quebra de paradigmas, ainda que não seja na velocidade que a sociedade almeja e ainda que não seja na velocidade que a ciência já tenha demonstrado que seja o caminho correto, né? Mas a gente vê esse tema esse tema do direito animal avançando cada vez mais nos anos recentes, né? Ao ponto, inclusive, de que, assim como como a professora Thalia já citou aqui, a importância, né, da medicina, de os médicos veterinários conhecerem mais sobre direito, também é importante que os profissionais do direito animal conheçam mais o papel da medicina veterinária e conheçam e saibam da importância do papel do perito e a relevância que o exame de corpo de delito em animais pode representar nos seus processos penais, né? A gente vê com muita alegria a evolução desse tema do direito animal de uma forma muito positiva no Brasil, ao ponto de que muitos juristas já estão defendendo que os crimes praticados, enquadrados no artigo 32, deixem de ser chamados genericamente de crime de maus tratos e passem a ser chamados de crimes contra os animais. Ou, como o professor Vicente Ataíde, juiz federal lá do Paraná, ele coloca com muita propriedade, ele que vem avançando muito nesse tema do direito animal, ele chama de crimes contra a dignidade animal, porque ele coloca um peso a mais. Os animais são, por serem sencientes, eles têm direito a ter a sua dignidade respeitada. E isso a legislação já possibilita. Por quê? Qual é a base do direito animal? A Constituição da República, quando veda a crueldade. Nada, como eu já falei, nada que exista no Brasil em termos de legislação pode contrariar isso. Então, a base do direito animal está na própria Constituição e, consequentemente, no artigo 32 da Lei Ambiental. Então, às vezes é isso que a gente precisa, né? Avançar mais na direção de quebrar esses preconceitos e esses paradigmas e começar a entender que, sim, todos os seres que têm sentimentos, que são capazes de sofrer, têm que, sim, ser sujeitos a ser submetidos a um exame de corpo de delito sempre que tiver a sua dignidade afrontada. Obrigada, professor. Vamos responder algumas perguntas, aí eu vou direcionar a pergunta para cada um de vocês, e aí, como o nosso tempo está um pouco curto, aí vamos tentar respondê-las um pouco mais objetivas. A primeira pode ser o professor Aldair que pode responder. A Ana Beatriz, ela perguntou: como eu, ainda estudante de veterinária, posso reagir e o que fazer ao ver uma situação de maus tratos? Como é que ela chama? Beatriz? Ana Beatriz. Ana Beatriz, obrigado pela pergunta. Tá? Até dentro do que a gente estava falando aqui, é muito importante a sua pergunta, porque a gente sabe que hoje em dia o Instagram, né, tem muitos políticos e pessoas também que às vezes fazem da mídia e do enredo social se transformar em um verdadeiro... o Instagram parece que é um filme do Rambo, assim, vamos dizer. Que as pessoas gostam de pular a janela, entrar dentro da casa, tirar o animal à força. As pessoas, às vezes, pela emoção, né? E até mesmo por uma questão ética e moral de não aceitar os maus tratos contra os animais, a gente acaba tomando partido, né? E quer resolver as coisas com as próprias mãos. Eu sempre falo com os alunos, às vezes a gente vai ter
uma aula de medicina veterinária legal e mostra os casos, como da Balva, o caso do Munchinha, e as pessoas vão tomando partido e xingam, né, os suspeitos de tudo quando é nome, falam isso. A primeira coisa que a gente tem que ter como estudante veterinário, como médico veterinário, é a serenidade de entender que, por mais que doa, lá no fundo, você vivenciar uma situação, ou você participar, ou você saber de uma situação de maus tratos, você precisa ter a tranquilidade de ser imparcial quanto técnico. Por quê? Porque até mesmo durante a sua ânsia, da sua raiva, de tentar resolver aquilo, fazer a justiça, fazendo a sua própria sentença com um juiz, você pode, inclusive, colocar a sua perícia a perder, porque você, naquele momento, foi imparcial. Né? Nós já participamos, a Stephanie estava também, em circunstâncias que a gente teve que fazer exame de corpo de delito em animais que sofreram, né, abuso, e inclusive a pessoa que levou o animal é a pessoa suspeita do abuso. Então, assim, se você não tiver uma serenidade, uma tranquilidade para ser imparcial naquele momento e raciocinar, você começa a olhar para aquela pessoa que está ali e você começa a ter uma raiva daquela situação, e isso te impede de ter a serenidade para ser imparcial. E isso pode colocar, inclusive, o trabalho todo a se perder. Então, a Ana Beatriz, quando ela estiver presente, visualizar uma situação de maus tratos, a primeira coisa que eu acho que a gente deva fazer é acionar um órgão oficial. Por que acionar um órgão oficial? Porque se você, como cidadão, não entender um pouco da legislação, você pode colocar a perder toda aquela circunstância. O que a gente cansa de ver, inclusive foi até um tema da Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal, de uma postagem recente, é que, mediante a visualização da situação de maus tratos, a gente tem que tomar algumas precauções para evitar, inclusive, que as nossas falas e as nossas postagens atrapalhem o inquérito policial. Então, vou dar duas circunstâncias que ela possa estar vivendo. Se você viu, né, você presenciou uma situação agora, você viu um flagrante assim, de maus tratos, a gente pode, naquele momento, né, ligar, primeiramente, para a Polícia Militar, ou para a Guarda Municipal, ou para o órgão oficial da Polícia Ostensiva da sua cidade e prestar esse boletim de ocorrência. Se você estiver frente a uma casa, né, uma casa, que você está vendo um animal em situação de maus tratos, que não exista pessoa nessa casa, você está vendo que a casa está trancada, o animal está em situação iminente de risco de morte, você, para entrar nessa casa, tem que ter uma série de circunstâncias para você, inclusive, não ser autuado como invasão de propriedade particular. Então, você tem que ter, né, duas testemunhas, você tem que estar ali junto com uma pessoa, se possível, fazer uma filmagem do que você está fazendo, para evitar que isso volte contra você. E o mais importante, toda vez que a gente estiver frente a uma situação de maus tratos, a gente precisa do envolvimento de um órgão oficial, qualquer ele que seja, na jurisdição que seja, na cidade, no estado ou dentro do país. Porque somente as autoridades têm a voz para poder chegar naquele momento e atuar a pessoa como flagrante, enxergar se aquilo é realmente maus tratos ou não. Tomem muito cuidado para não aumentar, às vezes, o que a gente vê. É muito comum a gente escutou falar que a pessoa bateu no animal. É muito comum, a gente cansou de fazer isso, Stephanie, você está de prova, de receber animais que estão, às vezes, no cio, ou cadelas que estão com tumor venéreo transmissível, e essas cadelas serem taxadas como cadela que foi abusada. Nós tivemos um caso recente agora numa cidade aqui próxima de Belo Horizonte, que a pessoa, inclusive, que está sendo acusada de abuso, porque a cadela, inclusive foi abusada não, foi como é que se diz? Ela foi difamada por um médico veterinário, ela exigiu o exame de corpo de delito para entrar com um processo contra o veterinário por difamação e calúnia. Porque a médica veterinária disse que a pessoa cometeu esse tipo de ato. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado. Sempre envolver um órgão oficial, chamar Polícia Militar. Quando quiser fazer uma denúncia anônima, é ligar no 181 aqui em Minas Gerais, a gente liga no 181. A gente pode fazer a ligação no 55, no 56 aqui também, em Minas Gerais. Existem vários canais de denúncia que a gente possa fazer. E o mais importante é isso, é ter a serenidade de que é uma responsabilidade do Estado resolver isso, e não nossa de fazer justiça com as próprias mãos. Lembrando da nossa parte técnica. Posso fazer um comentário? Isso que o professor Adair acabou de falar é muito importante, porque, por vezes, há situações onde você possa ter um animal
tem uma doença crônica e ele está recebendo cuidados paliativos, ele está caquético, magro, ou ele tem uma neoplasia maligna, e enfim, N situações, né? E às vezes as pessoas leigas podem interpretar isso como sendo uma situação de maus tratos, ou ainda um animal que está preso numa corrente temporariamente, porque você vai ter que abrir o seu portão para sair na rua. Já pensou assim? Você tem um Rottweiler na sua casa, tá? E aí você tem que abrir o portão da sua rua, da sua casa para sair, e o seu Rottweiler está ali, de repente ele escapa e mata uma pessoa, ou mata um animal. Pode acontecer, tá? Já tem casos assim semelhantes. Então, é uma questão também na omissão da guarda e cautela de animais, você não prender o seu animal nesse momento que você vai fazer a abertura do portão. Então, a gente tem que ter razoabilidade, noção, bom senso com as coisas, né? Então, eu acho que existe também um pouco dessa questão que às vezes acaba dificultando a realização dessas provas periciais veterinárias, porque às vezes tem uma demanda grande, mas que a gente tem essa dificuldade de filtrar. E outra coisa que eu queria ter comentado antes sobre o professor Sérgio que ele falou, é que a perícia, pessoal, para ela acontecer, ela tem que ser provocada. O perito, ele é provocado. Ele não chega lá, tá passando na rua e vê um caso e fala, opa, vou fazer uma perícia. Isso não é assim que acontece. E por vezes as pessoas pensam que é assim. Os próprios colegas, às vezes, médicos veterinários, acham, chama o perito então para ele vir aqui. Não, não é. Existe todo um trâmite legal, toda uma questão processual por trás, né, das normativas legais. Mas o que eu gosto de sempre orientar o pessoal é que o exame de corpo de delito, como a gente não tem um instituto médico legal próprio ainda, né? Senão isso que eu ia estar falando nem faria muito sentido. Quando nós estamos durante o assistencialismo, você recebeu um animal e você desconfia ou tem alguma evidência de que algum indício de que ele sofreu algum abuso, você deve documentar isso naquele momento. E esse documento que você vai colocar no prontuário tem um valor médico legal e você vai fornecer isso para a pessoa para que ela possa levar na delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Ou ainda que você mesmo protocole e faça uma denúncia. Então, esse é um momento onde qualquer médico veterinário, na verdade, pode fazer um exame que terá um valor legal, que podemos até chamar de um exame, uma perícia extrajudicial, vamos dizer assim, que não é essa perícia oficial, tá? Então, tem N formas, N maneiras, né? O que a gente precisa é, com certeza, se mobilizar. Então, essa pergunta da Ana, ela é muito importante. Então, você, profissional, saiba que o está nas suas mãos também é sua responsabilidade, assim como a responsabilidade do médico, se ele pegar uma criança que foi abusada, ele deve fazer a denúncia. Mesmo que exista essa questão do sigilo médico, obviamente que tem questões e questões, né? É um assunto muito delicado, muito polêmico, mas o nosso código de ética diz que nós devemos denunciar. Tá? Então, eu sei, não é tão simples assim, igual está escrito no Código de Ética, né? Porque, obviamente, é uma legislação e cada caso é um caso, como o Sérgio falou, me dá o caso para eu fazer a perícia. Então, é exatamente isso. Cada situação vai ser avaliada, por isso que cada julgamento é um julgamento, cada sentença é uma sentença, né? E as provas periciais, elas são muito importantes em qualquer circunstância, mas que nada não deixe de documentar. Tá? Porque isso é o que a gente pode ser que precise para fazer uma perícia indireta lá na frente. Se eu não tiver prontuário, eu não tenho perícia. Se eu não tiver essa materialização dos fatos lá naquele momento que aconteceu o crime, no momento que o animal chegou para você atender, como é que eu vou 2 anos depois, 6 meses depois, poder avaliar a situação passada, né? Que já às vezes se elucidou, o animal veio a óbito, já não tem mais, né, essa materialidade aí para você analisar. Então, são muitas vírgulas, né, em todos esses pontos aí. Vou fazer mais uma pergunta aqui do Jefferson para o professor Sérgio. O Jefferson está perguntando assim, ó, dentro do contexto da lei de crime ambiental contra animais, como é a aplicação da lei quando há concomitantemente regressão penal, tendo em vista que exista, em alguns casos, uma correlação com certos crimes, como violência doméstica? E aí ele agradeceu o debate. Obrigado você, Jefferson, pela pergunta.
O Jefferson é da área do direito? Tá fazendo doutorado, ainda fala aqui. Ele está fazendo. Olha só, então, ele é doutorado na área do direito, é isso, né? É isso, né? Ele não citou aqui, não. Só Não, falou que mas tá fazendo. Onde você está vendo essas perguntas aí? A gente não consegue ver, não, né? Consegue, Thalia. É só você clicar nas perguntas ali do lado. Ó. Tem uma telinha cinza. Aham. Clica na setinha do lado assim, ó. Aí você vai abrir as perguntas. O Abriu? Jefferson respondeu, ele é médico veterinário. Ele falou que é veterinário. Obrigada, Bey. Não, mas eu vou pedir para você refazer, para você ler de novo a pergunta. Porque realmente eu perdi a concentração em determinado ponto ali. É. Pode repetir, por favor, Stephanie? Posso. Tá me escutando? Tá, né? Sim. Ele falou assim, ó, dentro do contexto da lei de crime ambiental contra animais, como é a aplicação da lei quando há concomitantemente regressão penal, tendo em vista que exista, em alguns casos, uma correlação com certos crimes como violência doméstica? Talvez Não, ele esteja falando da teoria do elo. Não, sim. Foi exatamente nesse ponto aí. Por isso que eu achei que ele era profissional do direito, mas ele com certeza lê, né? Ele com certeza conhece das normas, né? Normalmente as pessoas, os médicos veterinários iriam direto ao ponto da teoria do elo, né? Essa questão realmente é fundamental, é fundamental. Se a gente pensar, em termos de como a OMS, né, já vem apregoando da importância do conceito da saúde única, também a gente não pode pensar na violência como algo isolado. A violência também é única. A importância do combate à violência, ela é única. Então, nesse sentido, o que tem que ser combatido, no final das contas, não é se aquela violência é contra A, B ou C. O juízo de reprovação está na conduta violenta. Quando a gente tem isso em mente, a gente começa a perceber que isso vale para a criança, isso vale para a mulher, vale para o idoso, vale para a pessoa que está momentaneamente incapaz, e vale para os animais também. O que importa nessa situação toda é o que a gente chama de vulnerabilidade. Quem é o vulnerável? Normalmente, o comportamento violento está associado diretamente à vulnerabilidade. Então, o que a gente precisa ver é que quem é o vulnerável da vez. Num determinado momento, pode ser o cão, pode ser o gato, pode ser o animal da casa ali, o pet, né? Mas, em outra circunstância, pode ser algum outro membro da família. É, né? O que a gente chama de violência doméstica, em que o animal está incluído porque ele faz parte da família. Em outro aspecto, é aquela violência que começa com o animal e depois, de um processo de insensibilização, pode evoluir para uma outra pessoa, mas não necessariamente. O oposto também pode acontecer. Pode começar com a pessoa e depois atingir os animais também. Além do comportamento de reprodução da violência, que muitas vezes o jovem, a criança, o adolescente, ele está sujeito. Ele, vítima de violência, ele reproduz essa mesma violência contra outros seres mais vulneráveis. Né? Então, quem é o vulnerável perante uma criança? Vai ser o gato, né? Vai ser o cãozinho. Então, realmente, essa é uma questão muito importante que ressalta a necessidade da gente combater a violência contra os animais, também sob o ponto de vista do benefício da sociedade humana. Né? É isso. Bacana. Professores, como que está o tempo de vocês? Dá para responder mais algumas perguntas? Me falem. Por mim, eu estou tranquilo. Por mim, eu estou mais tranquila ainda, né? Então, vamos continuar. Vamos responder a pergunta da Marina? Deixa eu clicar aqui. A Marina, ela perguntou assim, ó, uma associação que faz castrações sem condições higiênicas adequadas e devolve os animais sem nenhuma prescrição de medicamentos, se enquadra em maus tratos ou entraria em outro tipo de crime? Pode responder, Thalia.
Seu áudio está desligado, eu acho. Ainda bem que foi para você, viu, Thalia? Qual que é a pergunta, Stephanie, que eu estava tentando ler ali? É se uma associação que faz castrações sem condição higiênica adequada e devolve o animal sem nenhuma prescrição de medicamentos se enquadraria em maus tratos ou entraria em outro tipo de crime? Bom, tá. Primeira coisa, para fazer castração, né, essa associação, ela precisa ter uma regulamentação junto ao conselho, tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que verificar. Se ela fez aquele cadastro, se é um mutirão de castração ou não, porque você não pode sair anunciando mutirão de castração por aí, tem que registrar isso junto ao conselho, tá? Agora sim, os maus tratos, você precisa ver se naquele momento em que o animal estava sob o cuidado dessa associação, ele sofreu algum tipo de ato omissivo, comissivo, né? Se ele sofreu algum tipo de lesão, alguma situação que caracteriza como qualquer ato onde as pessoas que estavam responsáveis por ele ali naquele momento poderiam ter afetado, né, o seu bem-estar. Então, qualquer situação onde esse animal tenha sido lesado, nós podemos configurar, sim, como maus tratos por estarem sob a responsabilidade daquela instituição naquele momento. Só que vale lembrar que precisa verificar se essa instituição estava legalmente registrada e cadastrada, podendo fazer esse tipo de atividade. E tem um responsável ali, né? Que tem que ter um responsável técnico, inclusive o profissional que realizou esse tipo de procedimento. Além disso, essa questão de não ter realizado o receituário e entregue para o tutor do animal, isso configuraria algo mais voltado para a questão ética, tá? Que é uma questão do exercício profissional de responsabilidade ética. Não que não possa ter um desdobramento criminal, não que não possa ter um desdobramento civil, pode sim, mas a primeira instância eu levaria esse caso muito mais para o âmbito ético, tá bom? Então, aí precisaria avaliar a condição que os animais estavam lá, como que eles estavam sendo aglomerados, como que eles estavam sendo tratados, como estava sendo feito o procedimento, era um profissional realmente médico veterinário, né? Ou era uma situação de charlatanismo, aí a gente também tem essa questão do exercício legal da profissão que acontece. Então, são N pontos, N fatores, mas o que precisa ficar bem claro é isso. Nós temos essa questão do médico veterinário, ele pode ser responsabilizado civil, penalmente e eticamente, nessa esfera ética também, que é quando ele infringe qualquer um daquelas resoluções que constam lá no nosso código de ética, tá? Se não for um médico veterinário, ele não tem essa esfera ética e só resta a civil e a criminal. Sempre a gente tem responsabilidade sobre os nossos atos. Não sei se eu respondi, tá? Respondeu. Se alguém quiser complementar, fique à vontade. É pergunta difícil, tá? É pergunta difícil. Quer complementar, professor Sérgio? Não, a Thalia respondeu muito bem, é isso mesmo, né? O erro médico, né? E aí, nesse caso, tem que ver mesmo se foi o médico veterinário que fez, né? Se estava tudo ok ali, né? Mas mesmo um médico veterinário realizando um procedimento, ele pode cometer um erro, né? Isso pode se enquadrar como erro médico, e aí, nesse caso, ele responderia eticamente. Agora, isso não exclui a possibilidade de haver também ali um crime, né? A Thalia pontuou isso aí, uma coisa não exclui a outra. Então, um erro médico, sim, pode vir a ser considerado um crime. O que a gente precisa para responder isso? Dê-me a perícia. Me dê a perícia. Me dê a perícia que a gente responde. Dê-me a perícia que te darei o laudo. Eu acho que isso aqui a gente pode usar daqui para frente, né? Dê-me a perícia e te darei o laudo. Ótimo. Eu gostei, professor Aldair. Nós vamos botar essa lá na sala do Qualitas. Assim. Eu vou fazer um cartaz, um pôster com isso. E vou colocar isso no meu cartão de visita. Uma camiseta. Uma camiseta. Dê-me a perícia e te darei o laudo. Eu acho que. Daí já vai fazer uma tatuagem. Então. Não cabe, já tá cheio. Professor Sérgio, você consegue ver as perguntas junto comigo?
Porque eu vou ler aqui para você a pergunta da Maria José, só que se o senhor conseguir acompanhar, porque ela é muito grande. Onde que eu posso ver a pergunta? Eu vou te mandar no WhatsApp, professor, se você não conseguir abrir. Isso, manda da Maria José, por favor. Eu vou ler aqui, mas aí, se o senhor conseguir acompanhar, eu acho que fica mais fácil até para responder. Okay. A Maria José, ela está perguntando assim, ó. Indago ao professor Sérvio se o Código de Processo Penal não faz diferença quanto à aplicabilidade das providências do artigo 6º aos tipos penais. Considerando que na Lei de Crimes Ambientais, o crime de maus tratos, que comporta a morte do animal, é de ação pública e que a Constituição preconiza a igualdade, universalidade e dignidade. A primeira fase da persecução criminal pode prescindir na perícia médico-veterinária dos delitos violentos. A que deixam vestígios? Aí ela perguntou assim. E que deixam vestígios? Então, eu acho melhor até você ler isso, porque ela é muito grande, é para entender melhor. E realmente eu não tenho o conhecimento sobre do que trata o artigo 6º. Então, eu acho que talvez fique um pouco comprometido minha interpretação. Indago ao professor Sérvio se não faz diferença quanto à aplicabilidade das providências do artigo 6º aos tipos penais, considerando que a Lei de Crimes Ambientais, o crime de maus tratos, que comporta a morte do tal. Realmente, conhecer o que trata o artigo 6º seria fundamental para responder aqui. Se alguém puder fazer essa pesquisa rapidamente para me ajudar, a gente pode tentar ver se consegue responder a pergunta. O artigo 6º do CPP? Eu acho que é o CPP, sim. Isso. CPP. Deixa eu pegar meu vadinho. Tá lá na minha frente. Já está no seu WhatsApp, professor. Então. Nada como a velocidade do professor Aldair. Logo que tiver conhecimento... O sexto foi citado por mim aqui, eu só não sabia que ele era o 6º. Logo que tiver... Eu ia falar, desculpa que eu cortei o Sérvio. Pessoal, não esqueçam que nós somos somente médicos veterinários. Sim, mas... O nível tá alto de pergunta? Mas mesmo para os profissionais do direito, né? É difícil conhecer todos os artigos, né? Mas a questão aqui está muito clara agora, né? Porque esse artigo foi citado por nós mais cedo aqui, né? Sobre o fato de que a perícia criminal, né? O exame de corpo de delito é indispensável sempre que houver vestígios, né? Então, veja só, e sempre que tiver conhecimento da infração penal, as autoridades policiais devem tomar as providências. Então, qual que é a situação aqui? Esqueci o nome do autor da pergunta. Maria. A Maria está se referindo ao fato de que, muitas vezes, esses crimes são deixados sem investigação. Não se abre, né, um BO, não se faz uma investigação policial, muito menos se pede um exame de corpo de delito, né? Então, veja, ela coloca, se vale para todos, né, por que não é feito para animais? Né? Se vale para todos os tipos de infrações penais. É aquilo que a gente estava falando, né? Isso parece muito mais uma questão cultural, uma questão muito mais de preconceito do que uma coisa embasada em técnica ou embasada na legislação. Realmente a gente precisa entender que as autoridades policiais elas não podem escolher o tipo de infração penal que vão combater, mas elas têm a responsabilidade de combater ou de investigar toda vez que receberem notícia de crime. Agora, vamos entender também que isso, também em relação aos crimes contra a pessoa, isso muitas vezes não é observado. Também em relação às pessoas, em muitas circunstâncias, não se faz uma investigação. Nós sabemos que a maioria dos crimes de homicídio, por exemplo, no Brasil, elas não são esclarecidos e muitos não são nem mesmo investigados, né? Então, o que acontece? Como que a gente pode resolver isso? Um caminho que se aponta, e o professor Aldair já citou aqui muito bem nessa noite, é a criação de juizados especiais, de delegacias especializadas, Ministério Público especializado, porque aí você começa a ter profissionais
que tem mais sensibilidade, que tem mais uma visão mais aprofundada sobre aquele tipo de crime e, portanto, ele tem condições de atender a demanda de uma maneira mais eficiente. A exemplo do que acontece com a Delegacia da Infância e da Juventude, as delegacias de proteção à mulher e outras delegacias especializadas. Então, esse pode ser um caminho, a gente ter uma persecução penal especializada voltada para a proteção animal. Eu acho que estava desligado. A gente tem uma pergunta aqui da Juliana, foi uma das primeiras perguntas, e eu nem sei se a gente vai conseguir responder, mas eu vou fazer. A resolução 1236 do Conselho Federal de Medicina Veterinária elenca um médico veterinário, o profissional que deve enviar dados ao conselho de classe em casos de suspeita de crimes contra algum animal que ele atendeu, por exemplo. Isso funcionou? Os profissionais têm enviado denúncias? Pode responder, professor, daí. É uma pergunta muito boa, né? Eu acho que, não sei se a Thalia e o Sérgio são do conselho, do conselho regional de vocês trabalham no conselho? O que a gente pode dizer é o seguinte, por incrível que pareça, né, a gente teve uma palestra recente com o presidente do nosso conselho aqui de Minas, e ele disse realmente que o número de denúncias do conselho de alguns anos para cá ele tem aumentado assim, absurdamente. Qual que é o grande problema? Que às vezes o médico veterinário tem medo. É uma circunstância muito delicada você, às vezes, extrair uma informação sigilosa de dentro do consultório e expor essa pessoa por dois motivos. Primeiro, porque o médico veterinário ele é um profissional e esse médico veterinário, às vezes, enxerga que o cliente, a relação cliente, né, cliente-empresa, isso pode trazer um incômodo. Então, assim, eu te falo que eu participei uma vez de uma consulta ainda quando clinicava, em que o proprietário me relatou, dentro do consultório, que ele tinha atitudes com o cachorro dele que eu considerava sendo atitudes inaceitáveis. Coisa de maus tratos. E aí, nesse momento, você faz o quê? Você pensa, se eu faço a denúncia, eu perco esse cliente, porque ele vai saber que eu denunciei. Só que se eu não faço a denúncia, eu estou infringindo o capítulo 1 do artigo 2 da resolução mais importante do meu conselho, que é o meu código de ética. O artigo 2 do capítulo 1, ele diz, depois, o artigo 1 fala o seguinte, você tem que continuar estudando médico veterinário, não pare. Esse é o primeiro artigo. O segundo é, denuncie caso de maus tratos com os animais. Nós não estamos falando do 3, do 4, do 5, do artigo, não, nós estamos falando do segundo artigo. Dentro das competências do que cabe ao médico veterinário fazer, denunciar maus tratos. Então, é um dilema, às vezes, moral e ético perigoso, mas eu acredito que a gente deva fazer a denúncia. Tá? Então, o que acontece? Dentro de um consultório, você relatou, você recebeu o relato de uma situação de maus tratos, ou de uma situação que você percebe que infringe, né, a relação de uma relação saudável do tutor com o animal, a gente deve fazer. E uma das lives que a gente fez, inclusive eu vi que a Luísa está aí, a Luísa, que trabalha aqui em Belo Horizonte, e a Luísa, a investigadora de polícia, um dos canais de denúncia que nós, médicos veterinários, devemos contar, que inclusive, na maioria das vezes, do tipo de denúncia, eles nos protegem no sigilo, é a gente fazer a denúncia diretamente pelo conselho. Porque se às vezes a gente identifica uma situação como essa e faz a denúncia para o conselho toma as medidas como um órgão competente com as autoridades oficiais para repassar essa denúncia. Então, vai chegar na polícia, a denúncia é feita pelo conselho regional e não pelo médico veterinário que aquilo fez. É óbvio que vai depender do inquérito investigativo, a pessoa pode ser chamada, inclusive, para depor, para testemunhar. Mas, neste caso, é importante estar no nosso código de ética. A gente ter que fazer a denúncia frente a qualquer situação de maus tratos. A gente sabe que existem N situações, N circunstâncias que são complexas. Nós temos veterinários que atendem, por exemplo, animais exóticos, animais silvestres, que se ele for denunciar todos os animais vítimas de tráfico que ele atende, ele não vai atender ninguém. Concorda? É um dilema, mas a gente tem que sempre trabalhar com aquilo que a Thalia falou mais cedo, é com a questão de moral ética e o nosso bom senso.
Se existe a suspeita, você não vai fazer investigação. Você vai repassar essa denúncia e deixar a cargo do órgão oficial fazer a investigação para se aquilo vai se converter em um inquérito investigativo, se aquilo vai se converter em um crime, é questão dos órgãos oficiais. Mas como médico veterinário a gente deve fazer. Vocês querem complementar alguma coisa? Não, eu só queria falar que eu peguei até esse livrinho aqui para olhar, ó, deixa eu mostrar para vocês, enquanto o professor Aldair estava falando, que é o livro da professora Elan, do Clifton, do Fábio, ele é sobre o código de ética comentado, ele é muito bom, tá? Ah lá, também, está fazendo uma propaganda aqui, pessoal, mas é realmente porque o livro é bom, tá? Então, quando vocês precisarem consultar, esse livro é muito bacana, além, obviamente, de fazer a leitura do código de ética na íntegra, né? Porque muitas dúvidas, muitos pontos, eles são sanados ali, tá? Conhecer o código é essencial, tá? Quando você não cumpre o que está no seu código, você está passível de sofrer um processo ético e também os desdobramentos dele, que pode ser civil e criminal, como nós já comentamos. E o médico veterinário não pode alegar desconhecimento ao seu código de ética, assim como nós civis não podemos alegar desconhecimento a nenhuma lei. Eu não posso pegar o carro e entrar na contramão, porque a partir do momento que eu tirei a minha CNH, eu sou uma pessoa capacitada e competente para dirigir, então eu não posso alegar que eu não conheço aquela placa. Né? Então é mais ou menos isso quando a gente tenta explicar também todos os conceitos, né, de imperícia, imprudência e negligência, cada um tem uma definição, mas esses, juntos ou separados, eles configuram um ato de erro médico veterinário, que é o que versa, na maioria das situações, os processos, né, tanto no âmbito civil como no ponto de vista ético, e pode ter o desdobramento criminal, tá bom? Eu sei que aqui o objetivo é falar de maus tratos, né, que é um crime também que vai além dessa questão da atuação profissional, que vai além dessa questão da responsabilidade ética, mas nós não podemos deixar de citar esse ponto, porque eu acredito que a maioria dos assistentes sejam médicos veterinários e ou estudantes de medicina veterinária. Eu gostaria só de complementar, então, as falas do professor Odair e da professora Thalia em relação a essa questão das denúncias, né, em relação ao atendimento que você faz na clínica. O profissional toma conhecimento de um crime no seu dia a dia, no atendimento da sua rotina na clínica. A legislação ela é clara no sentido de que você deve denunciar, você deve encaminhar a informação para as autoridades. Mas realmente é uma situação muito delicada. Alguns países aplicam isso de maneira eficiente, mas eles têm uma legislação de proteção ao profissional que é especializada também. Uma legislação que garante o anonimato, que protege o profissional, inclusive ele dá certa imunidade para ele não ser sujeito a processos por calúnia e tudo mais, de modo que o profissional fica mais tranquilo, se sente mais à vontade para levar essa notícia. Então, nós temos um paradoxo aqui no Brasil, que é uma situação de que nós somos, sim, obrigados a encaminhar essa informação e, ao mesmo tempo, estamos expostos a uma série de problemas que a gente pode ter no nosso dia a dia, dependendo do tipo de crime, dependendo do autor do crime, né? Então, realmente a gente precisa avançar nisso, e isso é muito importante até porque é o médico veterinário no dia a dia da clínica que vai ser o mais indicado para identificar um abuso, inclusive, principalmente aqueles que são cometidos reiteradamente, aquele abuso crônico, inclusive alguns casos de síndrome de Munchausen by proxy, que o animal fica sendo lesionado para suprir uma carência emocional do tutor. Então, é o profissional clínico ali no dia a dia que ele vai ter a condição de fazer esse diagnóstico e de identificar lesões não acidentais e dar um encaminhamento mais adequado. Então, ele precisa, sim, de uma proteção, de uma salvaguarda para que possa trazer para as autoridades esse conhecimento dele. Assim, e eu faço, para encerrar, uma comparação com o trabalho do pediatra. Ele está numa situação muito parecida. Ele tem pacientes e que, né, dependendo da idade, não vão se comunicar verbalmente, não vão contar, não vão denunciar um abuso, seja ele de que tipo for,
mas o pediatra, nos seus exames ali no dia a dia, ele pode identificar a lesão a uma criança. E seria concebível que esse profissional não levasse as autoridades a informação de que uma criança vem sendo molestada cronicamente? Isso realmente não é aceitável. As pessoas, em geral, teriam repulsa a essa ideia, né? Então, da mesma forma, o raciocínio é o mesmo em relação aos animais, considerando que eles têm, sim, direitos, né? O direito que é garantido pela Constituição, como a gente já falou. O nosso tempo já está quase acabando, mas eu queria fazer uma pergunta pessoal para vocês três, e até para descontrair também um pouco aqui agora no finalzinho. Eu considero vocês três como referência, assim como outros alunos. A gente agora está com 83 pessoas assistindo e esse número não variou, então assim o pessoal está atento. E eu acho assim que a história de vocês, como vocês chegaram onde vocês estão hoje, se vocês sempre quiseram essa área de vocês, eu acho que isso ajuda muito a gente estudante como incentivo. Então, eu queria saber, do professor Daí a gente já sabe, né? Porque ele no primeiro dia de aula de patologia já fala. Mas eu queria saber se essa área que vocês estão, vocês sempre quiseram atuar nela quando estudantes de veterinária e, assim, pode falar de forma bem descontraída mesmo como que é. Começa por você, Prof. Aldair. Bom, acho que essa história todo mundo já conhece, né? Mas assim, eu sempre gostei, eu na verdade nunca quis fazer veterinária, né? Eu queria fazer música, e aí eu não passei no vestibular no UFMG, e aí eu fui fazer veterinário porque minha mãe pediu, falou que achava que o curso combinava comigo. E no quarto período comecei a fazer estágio com patologia e trabalhei com isso a minha vida inteira, né? Fiz a graduação e as pós-graduações todas em patologia. E eu fiz a minha pós-graduação na faculdade de medicina, não foi na veterinária, na medicina da UFMG, numa área chamada de patologia investigativa. Então ali eu já comecei a trabalhar com aquilo da área da investigação, né, de doenças, na investigação no estudo experimental de doenças infecto-contagiosas, gostei bastante dessa área. E aí eu comecei, né, comecei a dar aula, comecei a fazer muita necrópsia e comecei a receber esses casos, assim, de pessoas pedindo necrópsia, veterinário pedindo necrópsia, necrópsia que tinha casos judiciais envolvidos. E desde eu dou aula há 10 anos, eu venho sempre fazendo essas necrópsias, quando em 2018, num congresso, eu acho que eu estava dando uma palestra num congresso de 2018 a 2017, que eu assisti a palestra do professor Sérgio, me interessei muito pela área de medicina veterinária legal, não sabia, inclusive, que existia dessa maneira, né? Já tinha lido alguns trabalhos de patologia forense, mas a área de medicina veterinária legal. Conversei com o professor Sérgio falou assim, você vai fazer uma pós-graduação. E aí eu fui fazer a pós-graduação com o professor Sérgio, fiz no Instituto Qualitas, me formei ano passado, esse ano, professor, não sei, ano passado. Ano passado. Ano passado, me formei ano passado, e depois que eu tive aula com o professor Sérgio lá na pós, eu apaixonei com a área, e aí fui para dentro das faculdades, né, que eu sempre falo, eu não sou o professor Aldair, né? O professor Aldair é esse nosso grupo, essas pessoas que estão aqui, esses alunos, Thaís Ribeiro, Léo, Dani, todo mundo assistindo a palestra, está cansado de assistir a gente falar disso tudo, assiste todos os cursos da Thalia, assiste todas as palestras do Sérgio, participa do simpósio, então aí assistindo, não para, não tem jeito. Esses são os professores Aldair. Então, a partir daí, a gente começou a trabalhar, montando esses grupos de estudo, e a gente virou esses grupos que trabalham com patologia e auxilia sempre que pode a medicina veterinária legal. E estou muito feliz por trabalhar nisso. Quero até deixar aqui ao vivo, né, o meu agradecimento ao professor Sérgio por ter mudado a minha vida nisso também. Né, professor Sérgio? Muito obrigado. Sou muito feliz por ter te encontrado aí. As evidências da vida. E a Thalia, não, da Thalia eu não preciso nem falar, né? Da Thalia eu não preciso falar, porque ela já sabe, eu falo para ela assim. Obrigada, professor. Thalia, conta pra gente um pouquinho dessa história.
Então, para não gastar muito tempo, né? Porque a nossa história pessoal, ela sempre emociona muito, obviamente, como você pode. Eu fui uma vez prestar um concurso e uma das etapas era a prova onde você tinha que fazer o seu memorial, né? E eu não consegui me organizar na minha própria história, só para você ter uma noção. Assim, eu mandei brasa, tirei uma noção na minha prova didática, e aí chegou na hora de falar de mim, foi muito difícil, porque é difícil falar da gente, né? Isso é verdade. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: eu desde o terceiro para o quarto ano, eu comecei a manifestar um interesse quando eu estava na graduação nessa área de perícia, né? De alguma coisa voltada assim a essa parte mais diagnóstica e investigativa dentro da área da veterinária. E para os estudantes que estão aí também, quando eu estava na graduação, pessoal, eu gostava de tudo, quase tudo, vai, não vou mentir. Enquanto que a gente já logo de cara sabe que não quer, né? Mas eu gostava de muita coisa, então era grandes, pequenos, gostava de laboratório, de silvestre, queria fazer estágio com as plantas, nutrição, tudo quanto é coisa. Então eu me metia em 300 grupos de estudo, participava, organizava mil coisas, fazia um monte de estágio, né? Sempre assim, muito versátil quanto a isso, fazia esporte e enfiava em tudo quanto é coisa. Foi muito bom esse período da faculdade, né? Porque é uma faculdade muito intensa. Eu estudei na Unesp de Botucatu, é uma grade curricular bem puxada, mas muito boa, uma formação muito sólida. Então a gente tem uma vivência muito forte lá no quarto ano já inteiro é prático, quinto ano inteiro é estágio, né? Então ela te dá uma formação muito boa para sair para o mercado de trabalho, ser um profissional, mas obviamente que você tem que continuar estudando e sempre dizer que quem faz a faculdade é o aluno, mas lógico que a instituição ela também tem o seu peso, né? Não podemos negar isso. Enfim, quando eu estava no quarto ano, eu tive a disciplina de medicina veterinária legal, porque como vocês quem já é da área já ouviu falar, Botucatu é a primeira faculdade a ter a disciplina, desde então várias outras instituições também possuem, né? Então lá é um pouco o berço aí dessa questão da disciplina dentro do curso de graduação, e na época a professora Noemi, que nem era minha orientadora ainda, ela convidou o Sérvio também para ir lá dar uma aula, né? Então o Sérvio foi dar a aula dele, eu sempre fui uma pessoa assim um pouco tímida com essa parte de conversar com um professor, com um palestrante, mas ficava na minha, quieta, assistindo e tal, né? E eu gostei, mas imagina, eu nem falei com ele, não ia ter coragem, né? E aí tal. Fui para o quinto ano, fiz estágio, aí eu consegui fazer um estágio no Instituto de Criminalística. Então, 3 meses dos meus estágios eu fiquei acompanhando perícia, os peritos davam as peças para eu fazer laudos, então eu aprendi a fazer os laudos lá no Instituto de Criminalística de São Paulo. Fiz estágio no Instituto de Criminalística de Botucatu, fui em local de crime, nada com animal, tá? Então aprendi bastante coisa assim também relacionada com a parte de perícia em geral. E aí eu comecei a ver que eu gostava bastante disso, né? Mas mesmo assim, quando eu me formei, eu logo de cara ingressei no mestrado com a professora Noemi para fazer um mestrado na parte de medicina veterinária legal. Como o pessoal bem sabe, não existe essa linha de conhecimento, de pesquisa, né, dentro da CAPES, então eu acabei fazendo o meu mestrado em patologia, o que foi muito bom também, né, porque a patologia é uma ciência maravilhosa e que ela está muito conectada com a área de medicina veterinária legal, é indissociável, né, até faz sentido o departamento um dia, quem sabe, levar este nome também, e durante 5 anos eu atuei na parte de clínica, intensivismo, cirurgia, né, de pequenos animais, o que foi muito bom e muito importante também para me dar vivência e prática, para hoje eu poder fazer o que eu faço, tá? Então, tem muita coisa no meio disso tudo aí, né? Essa história, eu fiz mestrado, fiz doutorado, fui morar fora do país e tal. E aí as coisas vão indo, vão evoluindo. Eu gostaria de também frisar a importância que foi para mim ter essa vivência fora do país. Tá? O projeto Proforense também foi muito importante, né? Todos os vínculos, todos os elos que foram se criando. Eu também prestei o concurso, eu passei no concurso de perito criminal do Estado de São Paulo. Então, são várias etapas, assim, mas sempre com muito estudo, muita motivação e sempre fazendo parceria, né? Conhecendo pessoas de outras áreas, inclusive de outras profissões. Eu acho que isso é muito importante também, se você quer avançar nessa área forense, nessa área de perícia, também fazer
esses vínculos paralelos, e eu destaco também aí para quem gosta da parte acadêmica, fazer uma pós-graduação stricto sensu. As lato sensu também são ótimas, principalmente para quem não quer focar na academia, né, mas que pretende já logo ir para uma parte um pouco mais prática. Então, acredito que deva dar um bom embasamento. Mas é isso, eu tenho muitas pessoas a quais agradecer, muitas, muitas. Obviamente que o Sérgio é uma pessoa, sem dúvida, né, a professora Noemi, que foi minha orientadora, e eu jamais posso deixar de agradecê-la, porque eu fui a primeira orientada que ela aceitou fazer uma pesquisa nessa área, depois ela orientou outras pessoas, e agora ela já tem o ambulatório de exame de corpo de delito lá em Botucatu, então para vocês terem uma ideia. Recentemente eu tive mais contato também com o professor Paulo Maiorca, também, que é outra referência, outro nome muito importante, uma pessoa com muito conhecimento, também muita coisa oferecer para nós, vários colegas e pessoas, assim, desde que eu estou também no Forensic Medvet, né, toda essa questão por trás disso só existe graças também a muito estudo e muita dedicação, né? Tem um empreendedorismo por trás? Lógico que tem, coisas que a gente vai se descobrindo no fundo, na verdade, e tem uma equipe. Eu não sou sozinha, felizmente, eu sou um fruto de muita parceria, muitos colegas, também pessoas, né, que estão sempre trabalhando junto conosco. Então, ter conhecido também vocês aí de BH, o professor Aldair, nossa, é assim, muito motivador. Eu falo que o professor Aldair, ele é o professor dos sonhos, né? Porque, nossa, como é que a gente pode ter um professor assim que incentiva tantos alunos a ir para frente e avançar? Eu sou professora de uma universidade e eu falo, nossa, eu não sou nem um décimo do que o professor Aldair é, caramba, isso aí é um exemplo total. Então é isso, tem muito mais coisa, né? Mas agradecer aí essa oportunidade para eu parar de falar logo. E obrigada, foi muito bom estar aqui conversando com vocês hoje. Tinha outras coisas aqui que eu anotei para falar também, mas a gente deixa para uma próxima, tá bom? Obrigada. Perfeita, sem defeitos. E tem o professor Sérgio também, né? Eu acho que o pessoal está tudo esperando você contar para a gente como que é na Polícia Federal. É o sonho de todo mundo passar nesse concurso. É aqui, ó, nós estamos na Polícia Federal aqui, ó. Além de ser o plantador da sementinha de medicina veterinária legal no professor Aldair, doutora Thalia, conta aí para a gente sua experiência e faz os agradecimentos finais também. Olha, é duro falar depois desses dois, né? Porque realmente os dois têm uma história e tem uma atuação, uma proatividade dentro da medicina veterinária legal que é realmente impressionante. O professor Aldair eu conheci olha só, meu aluno, olha que privilégio. Mas realmente é impressionante a energia que ele tem, como ele contagia todo mundo e leva todo mundo para frente e faz todo mundo se apaixonar pela medicina veterinária legal. Porque ele transforma, inclusive as coisas que ele aprendia na especialização, quando eu vi, ele estava ensinando para todo mundo lá em Belo Horizonte, e de uma maneira prática, dinâmica, muito interessante e envolvente. Então, isso é um novo tipo de profissional. Assim como a Thalia, né, que começou lá na graduação, e aí levou toda a pós-graduação dela dedicada a esse tema, e está aí garantindo o seu espaço dentro dessa área, e que a gente sabe que é difícil, principalmente quando se é pioneiro, né? Agora, isso para mim são realmente fenômenos recentes. Na minha graduação eu não tive medicina veterinária legal, nem nunca tinha ouvido falar de medicina veterinária legal até depois de me graduar, né? Eu quis sempre, desde que eu me entendo por gente, ser médico veterinário. Eu tenho 48 anos, há pelo menos 40, né, eu decidi ser médico veterinário. E há 20 eu sou policial federal. Há 20 anos. Dentro desses 20 anos, eu sou perito criminal federal há 14 anos. Antes de ser perito, eu fui escrivão de Polícia Federal e depois disso eu fui agente de Polícia Federal por 6 anos. Mas nesse período em que eu era escrivão, que eu era agente, embora eu gostasse muito da atividade, porque eu gosto da Polícia Federal, eu gosto da atividade policial, mas eu queria voltar para a minha medicina veterinária. Eis que, ao longo desse caminho, a
Polícia Federal criou a área número 10, a área de medicina veterinária dentro da diretoria técnico-científica, que ela, na Polícia Federal, o concurso é específico para cada área de formação, né? Então, das 18 áreas de formação que nós temos, uma delas é a medicina veterinária, e que começou e que iniciou depois que eu já era policial federal, e então eu fui me informar sobre isso, sobre a perícia veterinária. E foi aí nesse momento. É um caminho meio que ao contrário, né, do que a gente vê muitos colegas como a Thalia fazendo desde o começo, já dedicados a isso. Eu fui ver isso lá depois. E quando eu já tinha passado no concurso para perito criminal federal, eu ainda não tinha uma visão ampla do que seria medicina veterinária legal. O que a gente fez em seguida, eu fiz toda a minha pós-graduação depois disso. Ou seja, eu fui fazer minha especialização em medicina veterinária legal, mestrado em perícias criminais ambientais, o doutorado pelo projeto Fauna Legal, que é dentro do edital CAPES Proforenses, o mesmo que a Thalia fez, o doutorado dela, a gente fez juntos lá em Botucatu. Então, eu fiz a minha graduação em Viçosa, mas demorou um tempo até eu começar a fazer a minha pós-graduação. Eu fiz especialização em medicina veterinária legal no Embrapec, em São Paulo, fiz o meu mestrado em perícias ambientais na Federal de Santa Catarina e fiz o doutorado na área de patologia animal na Unesp de Botucatu. E hoje eu posso dizer o seguinte, que nós, aqui dentro da Polícia Federal, nós testemunhamos uma mudança drástica do que é a perícia veterinária. Porque naquele momento que nós entramos, eu e os outros colegas entramos na Polícia Federal, ainda não existia uma cultura, ainda não existia uma estrutura organizacional para receber esses peritos, para conceber o que seria a perícia veterinária na sua completude. E hoje essa coisa mudou. Hoje isso mudou drasticamente, através do trabalho de excelentes médicos veterinários que existem nos quadros e que abraçaram essa área e que levaram à frente inúmeros tipos de exames de interesse da União. Porque na Polícia Federal a gente só trata de crimes de interesse da União, contra bens, serviços e interesses da União. Mas nas mais diversas áreas, seja voltadas à elucidação de maus tratos, caça ilegal, tráfico de animais silvestres, ou crimes envolvendo produtos de origem animal, fraude em carne, leite, fraude financeira envolvendo comércio de gado, cavalos, enfim, nós temos inúmeros assuntos para tratar aqui. E hoje, para finalizar, hoje eu posso dizer que eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz com o que eu faço. Eu faço medicina veterinária e faço medicina veterinária legal e faço na Polícia Federal, que é um órgão que dá condições para a gente trabalhar, que dá condições para a gente ter iniciativas e estruturar e desenvolver coisas, ao ponto de que nós estamos juntos com a nossa equipe desenvolvendo o primeiro laboratório federal de medicina veterinária legal, dentro aqui da estrutura do Instituto Nacional de Criminalística, que é onde eu estou agora. Estou dentro da minha sala e do outro lado do corredor nós temos o nosso laboratório de medicina veterinária legal, com sala de necrópsia, com área de identificação animal e também agora inaugurando ainda esse ano o laboratório de imaginologia, onde nós vamos fazer necropsia virtual, histologia, onde nós vamos fazer a nossa anatomia patológica e também nós vamos fazer um trabalho de escaneamento e algo que eu tenho me dedicado profundamente nos últimos anos, que se chama zoomorfologia forense. É um tipo de exame pericial que se assemelha ao que é feito pela antropologia forense para restos mortais humanos. Nós estamos desenvolvendo metodologias para exames de restos mortais de animais, definição de perfil biológico com base em restos mortais em adiantado estado de decomposição cadavérica, inclusive com identificação morfométrica, estimativa de idade, sexo, porte do animal, hábitos e também causa da morte. Isso tem me fascinado ultimamente e agora, com esses laboratórios, nós vamos poder realmente
levar isso adiante, levar isso a fundo, né? Então é isso. Nossa história é essa. Eu agradeço muito o pessoal aqui mandando no chat que as histórias inspiram muito a gente, nós alunos. E eu só quero comentar um comentário aqui da Karina, né? A Karina falou assim: aqui no Rio Grande do Sul, esta área é muito ausente. E aí eu vou tomar a liberdade de dar um conselho para ela. Cria grupos de estudo da área, porque isso que ajudou a gente a ter contato com a área e que criou na gente tanta motivação para isso. Vocês falaram de vocês, eu pelo menos preciso de 1 minuto para falar de mim. Eu entrei na veterinária, 100% cirurgia, quero cirurgia, cirurgia. E hoje eu tô 50% na medicina veterinária legal e 50% na cirurgia. Então, tipo, é uma área que eu gosto muito, o professor sabe, a Thalia sabe. Eu chamo ela, gente, de noite para fazer pergunta, para ajudar no trabalho. E o que me ajudou a ter esse primeiro contato com a medicina veterinária foi legal, né? Foi o grupo de estudo, o GEPAVET. A gente criou ele, tem 1 semestre, a gente está no 2º semestre, a gente já fez tanta coisa legal, muita coisa bacana. E aqui funciona assim: 10 horas da noite, o pessoal daí manda no grupo. Gente, animal que suspeita de abuso, quem vai? Aí eu corro, pai, deixa eu ir, por favor, pelo amor de Deus. Meu pai, deixa eu ir, a faculdade é longe. Então, assim, a gente gosta muito do que a gente faz, a gente tem muita oportunidade. Um conselho que eu te dou, Karina: faça grupo de estudo. Se você tem dúvida como fazer, a gente tem o GEPAVET no Instagram, o Necrovet e o GEPAT, e eu sei que nós 3 estamos dispostos a ajudar no que for, dar conselho e explicar como funciona para você criar isso aí no seu estado. E quem sabe o seu grupo de estudo vai ser a referência do seu estado nessa área, que é uma área muito legal, muito bacana. Eu só queria agradecer. Eu estou muito feliz, muito lisonjeada do professor ter dado essa oportunidade para mim aqui hoje, de estar com vocês. Estou até pensando em imprimir, fazer uma moldura, pregar ali no quadro com vocês, porque foi muito legal, foi bacana, foi produtivo. E, de coração, eu agradeço muito pelo GEPAVET, pela Faculdade Arnaldo, e eu queria que o professor Aldair encerrasse. Tipo, fala suas últimas palavras e tchau para todo mundo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, né? A gente tem que agradecer aqui em nome da Faculdade Arnaldo e principalmente ao nome da nossa coordenadora do curso, né, que está aí assistindo também, a professora Carol. A Carol, assim, ela é a coordenadora dos sonhos de todas as pessoas. Carol é a coordenadora que, além de coordenadora, é amiga, é uma pessoa que eu considero muito e ela sempre está disposta a ajudar. É uma coordenadora que pensa nos alunos, às vezes mais do que pensa nela mesma, né? Ela sabe disso. É uma pessoa invejável, de um coração enorme. E, assim, a Carol ajuda a gente em tudo. Essas necrópsias todas que a gente vem fazendo, ajudando, inclusive, a Polícia Civil, ajuda... Durante essa pandemia, as faculdades estão fechadas e a Faculdade Arnaldo está lá funcionando com o hospital, né, dentro de todas as regras de segurança do Covid. A gente está indo lá fazer necrópsia, a Carol sempre ajudando a gente nisso, né, e ela teve a brilhante ideia também de montar esse webinar. E a gente só tem a agradecer a Carol, a Faculdade Arnaldo, agradecer a Thalia, ao professor Sérgio, né, que toparam estar com a gente nisso daí. Agradecer a Stephanie e ao GEPAVET também, que tem surpreendido como um grupo de estudo, como uma família que vem trabalhando em cima de lives e nessa pandemia, trazendo isso tudo para a gente, que é muito importante, né? Espero que todo mundo aí tenha gostado. Em nome da Faculdade Arnaldo, a gente agradece aos senhores, né? Vamos fazer uma salva de palma virtual, né, para os nossos palestrantes aí, você de casa também. Muito legal. E amo, Carol, melhor coordenadora do mundo. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Thalia. Tchau, Sérgio. Obrigada Obrigado, pela gente. oportunidade. Boa Tchau, até noite. mais. Tchau, Tchau, gente. tchau. Convite. Tchau, gente.